Esta é a história de um homem que cansou de ser o alicerce invisível de uma família que só o enxergava como um excesso. Após anos financiando o luxo e o conforto de quem o humilhava pelas costas, um comentário cruel em uma noite de celebração foi o estopim para uma reviravolta que ninguém naquela mesa poderia prever. O preço da humilhação, desta vez, seria cobrado à vista, e a conta seria muito mais alta do que eles poderiam pagar. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O tilintar dos talheres de prata contra a porcelana legítima sempre me deu um tipo específico de dor de cabeça. Era um som seco, aristocrático e profundamente falso. Eu estava sentado na ponta da mesa longa, decorada com arranjos de lírios brancos e velas que exalavam um perfume adocicado de baunilha, tentando ignorar a náusea que subia pela minha garganta. Estávamos no Solar das Palmeiras, um dos espaços de eventos mais caros de São Paulo, celebrando as bodas de pérola dos meus pais, Arnaldo e Eliane. Para quem olhasse de fora, éramos a personificação do sucesso da classe média alta paulistana. Mas eu, Renato, sabia exatamente quanto custava cada gota daquele espumante que descia pela garganta dos meus parentes. Custava as minhas noites de sono, o meu suor como desenvolvedor sênior e a minha total abdicação de férias nos últimos 3 anos. O ar-condicionado do salão estava gelado, mas eu sentia meu pescoço suar sob o colarinho da camisa de linho. Eu observava meu irmão mais velho, Bruno, do outro lado da mesa. Ele vestia um terno que, ironicamente, eu havia dado de presente no Natal passado. Bruno sempre foi o filho de ouro. Ele tinha o carisma, o sorriso fácil e uma habilidade quase mágica de fazer com que as pessoas se sentissem culpadas por não o ajudarem. Ele falava alto, gesticulava com uma taça de vinho na mão e contava histórias sobre seus supostos investimentos em criptomoedas, enquanto o meu pai o olhava com uma admiração que nunca, em 30 anos, foi direcionada a mim. Eu era apenas o Renato dos computadores, o filho que deu sorte na carreira e que, na cabeça deles, tinha a obrigação moral de sustentar o status da família. O buffet foi anunciado. O cheiro de risoto de cogumelos e picanha ao ponto começou a dominar o ambiente, misturando-se ao perfume das flores. Eu não comia nada desde o café da manhã, focado em fechar os últimos detalhes daquele evento para que tudo fosse impecável para minha mãe. Levantei-me discretamente e caminhei até a mesa de serviço. Peguei um prato e, quando estava prestes a me servir de uma porção de massa, senti uma mão pesada no meu ombro. Era Bruno. Ele tinha um sorriso enviesado no rosto, aquele tipo de expressão que ele usa quando quer destilar veneno disfarçado de piada. Vai com calma aí, amigão, Bruno disse, alto o suficiente para que os primos e tios sentados por perto ouvissem. Tente não comer muito. Tem mais gente para comer e o buffet não é infinito. Sabe como é, né? Precisamos garantir que quem realmente importa aproveite a festa. O silêncio que se seguiu foi cortante. Eu congelei com a colher de servir na mão. Olhei para o lado e vi minha tia Clarice, uma mulher que passou a vida criticando o meu peso e as minhas escolhas, limpando os cantos da boca com um guardanapo de tecido. Ela soltou uma risadinha seca e completou. Pois é, Renato. O Bruno tem razão. Deixe um pouco para as outras pessoas também. Você sempre foi meio fominha, desde pequeno, né? Vamos manter a elegância. O lugar pede isso. Minha mãe olhou para a cena, mas não disse nada. Ela apenas ajeitou o colar de pérolas, que eu também havia pago, e desviou o olhar para o arranjo de mesa. Meu pai continuou rindo de algo que outro tio dizia, ignorando completamente a humilhação pública que o filho mais novo acabara de sofrer. Naquele momento, algo dentro de mim, uma corda que vinha sendo esticada há décadas, simplesmente arrebentou. Não foi uma explosão de raiva barulhenta, foi um estalo frio e lúcido. Eu olhei para o prato vazio na minha mão, depois para o rosto cínico do Bruno, que parecia deleitado com a própria audácia. Eles realmente acreditavam que eu estava ali por caridade. Eles acreditavam que aquele banquete, aquele vinho importado, os garçons de luvas brancas e até o lustre de cristal acima de nossas cabeças
tinham surgido por passe de mágica ou pelo prestígio inexistente do meu irmão. Nenhum deles parou para perguntar como meus pais, ambos aposentados com uma renda modesta, poderiam arcar com uma festa de 100 mil reais. Tem razão, Clarice, eu disse, minha voz saindo mais calma do que eu esperava. Eu realmente perdi o apetite. Coloquei o prato cuidadosamente de volta na pilha. Senti o olhar confuso de Bruno me seguindo enquanto eu caminhava em direção à saída do salão. No caminho, fiz um sinal para o gerente do buffet, o Sr. Marcos, um homem impecável que eu havia contratado pessoalmente. Ele veio ao meu encontro com um tablet em mãos e uma expressão de prontidão. Senhor Renato, algum problema com o serviço? Ele perguntou, baixando o tom de voz. Nenhum, Marcos. O serviço está impecável. Mas surgiu uma emergência de trabalho e preciso me retirar agora mesmo. Respondi, pegando meu paletó que estava na cadeira de entrada. Sobre o pagamento, você se lembra da nossa conversa sobre o faturamento da conta do bar e o fechamento do contrato? Sim, senhor. Está tudo autorizado no seu cartão de crédito corporativo, conforme o combinado. O sistema processa o valor total ao final do evento. Pois é, houve uma mudança de planos, eu disse, olhando diretamente nos olhos dele. Eu quero cancelar a pré-autorização agora. Não vou assinar o fechamento da conta. Você deve apresentar a fatura total à mesa principal, especificamente para o Sr. Bruno ou para o Sr. Arnaldo, assim que o prato principal for retirado. Informe que o patrocinador retirou o apoio financeiro por motivos pessoais. Entendido? Marcos piscou, surpreso. Ele era um profissional experiente e, certamente, sentiu a tensão no ar. Ele olhou para a mesa, onde Bruno agora servia uma montanha de comida no próprio prato, rindo alto. Entendido, Sr. Renato. Farei como solicitado. Mas o senhor tem ciência de que, sem o seu cartão, o valor total deverá ser quitado imediatamente pelo responsável que permanecer no local? Tenho plena ciência, Marcos. Boa noite. Saí pelas portas de vidro duplas do salão. O ar da noite paulistana me atingiu, como um choque de realidade. Caminhei até o estacionamento, sentindo meus passos ecoarem no asfalto. Entrei no meu carro, fechei a porta e o silêncio foi absoluto. Eu sabia o que aconteceria a seguir. Bruno não tinha R$ 1.000 no banco, muito menos o valor de um carro popular que custava aquela festa. Meu pai já tinha gastado a maior parte das economias em viagens que o Bruno planejou para eles. Liguei o motor e olhei para o relógio. No painel, eram 21h15. Pelos meus cálculos, em exatamente 30 minutos, o banquete de humilhações começaria a ser cobrado. E pela primeira vez na vida, eu não estaria lá para pagar a conta. Enquanto manobrava para sair do clube, vi pelo retrovisor as luzes quentes do salão diminuindo. Eles queriam que eu deixasse comida para os outros? Pois bem, eu deixaria. Deixaria a comida, as flores e, principalmente, a responsabilidade de serem os adultos que sempre fingiram ser. Senti uma leve vibração no bolso. Era o grupo da família no WhatsApp. Minha tia Clarice tinha acabado de postar uma foto de um prato de lagosta com a legenda Noite de bênçãos e fartura. Eu sorri. Aquela seria, sem dúvida, a refeição mais cara e indigesta da vida dela. Dirigi em direção ao meu apartamento, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros, enquanto a cidade de São Paulo brilhava lá fora, indiferente ao caos financeiro que estava prestes a explodir naquela mesa de lírios brancos. O trajeto de volta para o meu apartamento, na Vila Olímpia, foi estranhamente silencioso. Desliguei o rádio e permiti que apenas o som dos pneus no asfalto molhado pela garoa fina de São Paulo preenchesse o ambiente. A Marginal Pinheiros estava com o trânsito fluindo, as luzes dos prédios refletindo nas poças de água, como se a cidade inteira estivesse assistindo ao início do meu espetáculo particular. Eu sentia uma adrenalina gelada percorrendo minhas veias, uma mistura de pavor e alívio que eu nunca havia experimentado antes. Estacionei o carro na minha vaga, o som do motor morrendo lentamente, e fiquei ali, no escuro da garagem, por alguns minutos. Olhei para as minhas mãos no volante de couro. Elas não tremiam. Pela primeira vez em anos, eu não estava sentindo o peso de carregar as expectativas e as dívidas de outras pessoas nas costas.
Subi pelo elevador social, o espelho devolvendo a imagem de um homem que parecia 10 anos mais novo do que o Renato, que havia chegado à festa 2 horas atrás. Entrei no meu apartamento, onde o silêncio era um luxo que eu havia conquistado com muito esforço. Não havia cobranças aqui, não havia tias julgando o meu peso, nem um irmão usando meu sucesso para camuflar o próprio fracasso. Preparei um café forte, o aroma do grão moído na hora inundando a cozinha planejada, e sentei-me na poltrona da sala, de frente para a janela que dava vista para o horizonte iluminado da capital. Coloquei o celular sobre a mesa de centro, com a tela virada para cima. Eram exatamente 21h40. O primeiro sinal veio às 21h46. Uma vibração curta, discreta, uma mensagem no grupo da família. Eu não abri, mas vi a notificação no topo da tela. Era minha tia Clarice. Renato, cadê você? A sobremesa vai ser servida agora e não suma. Ignorei. 3 minutos depois, outra vibração, desta vez mais insistente. Era minha mãe. Filho, você saiu sem se despedir? Onde você está? Eu conseguia imaginar a confusão começando a se instalar naquela mesa decorada. Eles ainda achavam que eu era o mesmo Renato de sempre, o que pede desculpas por existir e que resolve todos os imprevistos com um sorriso amarelo e um pix rápido. Às 21h50, o celular não apenas vibrou, ele começou a tocar. O nome Bruno brilhava na tela como um alerta de incêndio. Deixei tocar até o final. Ele ligou de novo imediatamente. No terceiro toque, eu atendi. Não disse nada e apenas esperei. O som do outro lado da linha era caótico. Eu ouvia o burburinho do salão ao fundo, o tilintar de taças e, bem próximo ao microfone, a respiração ofegante e irritada do meu irmão. Renato, que porra é essa, cara? A voz de Bruno estava 3 tons acima do normal, carregada de uma arrogância que agora começava a rachar sob o peso do desespero. O gerente do buffet, um tal de Marcos, acabou de chegar aqui na mesa com uma conta de R$102 mil. Ele disse que houve um problema com o seu cartão, que você cancelou a autorização. Que palhaçada é? Essa. Resolve logo isso. O pai está ficando nervoso e a mãe está morrendo de vergonha com o garçom parado aqui do lado. Não houve problema nenhum com o cartão, Bruno. Respondi calmamente, dando um gole no meu café. O líquido quente desceu queimando, pontuando a minha determinação. Eu apenas decidi que a festa não era minha. Como você mesmo disse, eu não deveria comer muito porque tinha gente mais importante para ser alimentada. Eu segui o seu conselho, retirei o meu prato, a minha presença e, consequentemente, o meu dinheiro. Você ficou louco? Bruno gritou, e eu pude ouvir o som de uma cadeira sendo arrastada bruscamente. São R$100 mil, Renato. Eu não tenho esse dinheiro. O pai não tem esse dinheiro. Você assinou o contrato, a obrigação é sua. Estão ameaçando chamar a polícia ou o jurídico do clube se a gente não resolver isso agora. Para de ser infantil e volta aqui para pagar essa merda. A obrigação é de quem usufruiu, Bruno. Eu não comi, eu não bebi e eu certamente não fui celebrado. Você passou a noite inteira agindo como se fosse o anfitrião, contando vantagens sobre os seus investimentos fictícios. Bom, agora é a hora de mostrar o retorno desses investimentos. Mostre para o papai e para a Clarice como você é o filho provedor. A linha ficou muda por alguns segundos. Eu ouvi Bruno discutindo com alguém. Provavelmente meu pai tentando entender o que estava acontecendo. Então, a voz do meu pai, Arnaldo, assumiu o telefone. Era uma voz que eu sempre temi e respeitei, mas que agora parecia apenas cansada e terrivelmente pequena. Renato, meu filho, o que você está fazendo? Ele perguntou, o tom paternal sendo usado como uma arma de manipulação. É a nossa festa de 30 anos de casados. Você vai mesmo nos humilhar assim na frente de toda a família? A Clarice está em choque. Os seus primos estão olhando. Isso é coisa que se faça? Pegue o seu carro, volte aqui e peça desculpas. Depois a gente acerta os detalhes. Eu te dou uma parte do dinheiro quando as minhas aplicações renderem. Pai, suas aplicações nunca rendem, eu disse, sentindo uma pontada de tristeza, mas sem recuar 1 milímetro. E a humilhação não fui eu quem criou. Ela estava lá sentada à mesa com a gente, o tempo todo. A humilhação estava no Bruno me tratando como um intruso em uma festa que eu paguei.
Estava na tia Clarice me chamando de fominha enquanto eu pagava o caviar dela. Eu cansei de financiar o desrespeito de vocês contra mim. O valor da conta é o preço da lição que vocês precisam aprender. Você não pode fazer isso. Meu pai explodiu, a máscara de bondade caindo. Eu sou seu pai. Eu te dei tudo. Você me deu a vida, pai. E eu já paguei por ela 10 vezes mais nos últimos 5 anos, quitando suas dívidas de jogo, pagando o plano de saúde de luxo que vocês têm e mantendo esse padrão de vida que vocês não podem bancar. A festa acabou, literalmente. Desliguei o telefone. Meu coração batia forte contra as costelas, um tambor de guerra comemorando a primeira vitória. Mas eu sabia que isso era apenas o começo. As mensagens no grupo de União em Tradição começaram a cair como uma chuva de granizo. Renato, você é um monstro, escreveu minha prima. Nunca imaginei que o dinheiro subiria tanto à cabeça de alguém, postou Clarice. Eu via cada uma delas, e a cada insulto eu me sentia mais leve. Eles não estavam bravos porque eu os havia abandonado. Eles estavam apavorados porque o caixa eletrônico humano havia finalmente quebrado. Olhei para a tela mais uma vez e vi uma notificação do aplicativo do meu banco. Pagamento de R$ 102.450 cancelado com sucesso. Sorri. Aquele valor, que para eles era um abismo, para mim era o preço da minha liberdade. Levantei-me da poltrona, caminhei até a varanda e respirei fundo o ar úmido de São Paulo. A festa lá no Solar das Palmeiras devia estar um caos. Eu imaginava os garçons retirando as garrafas de vinho, a música parando, e Bruno tentando explicar para o gerente por que o grande empresário de criptomoedas não tinha saldo para cobrir nem os 10% do serviço. Eu ainda tinha muito o que fazer. Se eles achavam que a conta do buffet era o pior, eles não tinham ideia do que eu havia planejado para o dia seguinte em relação ao apartamento onde meus pais moravam, e que, juridicamente, estava no meu nome. A vingança é um prato que se serve frio, mas eu preferia pensar que estava apenas fazendo uma auditoria na minha vida e cortando todos os gastos desnecessários. E a minha família, infelizmente, tinha se tornado o maior deles. Acordei no dia seguinte com o som do silêncio, mas um silêncio que parecia carregado eletricamente. O sol de outono entrava pelas frestas da persiana automática do meu quarto na Vila Olímpia, desenhando linhas paralelas de luz sobre o lençol de fios egípcios. Olhei para o teto por alguns minutos, sentindo uma paz que beirava o irreal. Pela primeira vez em mais de uma década, eu não acordei com a preocupação de checar se o Bruno tinha estourado o limite do cartão adicional ou se o meu pai precisava de uns empréstimos de emergência para cobrir um rombo que ele se recusava a explicar. Estiquei o braço e peguei o celular na mesa de cabeceira. A tela era um cemitério de notificações. 142. Mensagens no WhatsApp e 27 chamadas perdidas. Levantei-me e fui para a cozinha. Enquanto a cafeteira italiana soltava aquele chiado rítmico e o perfume do café invadia o ambiente, comecei a ler as mensagens. O grupo da família tinha se transformado em um tribunal inquisitório. Minha tia Clarice, que sempre teve o dom de ser passivo-agressiva, tinha enviado áudios de 2 minutos falando sobre ingratidão filial e como o dinheiro corrompe as almas mais fracas. Havia fotos da minha mãe chorando no banco de trás do carro do meu pai e uma mensagem curta do Bruno, enviada às 3 da manhã. Você nos destruiu. O buffet reteve os documentos do papai como garantia. Espero que você consiga dormir hoje. Sorri involuntariamente. Eu dormi como um bebê, Bruno. O som do interfone cortou a minha tranquilidade às 9 da manhã. Eu já esperava por isso. Era o porteiro, com a voz hesitante, avisando que meus pais e meu irmão estavam na recepção e exigiam subir. Respirei fundo, dei o último gole no café e autorizei. Eu não ia me esconder. A vingança, para ser completa, precisa de um desfecho cara a cara. Abri a porta e esperei no corredor. Quando o elevador abriu, a visão era patética. Meu pai, Arnaldo, parecia ter envelhecido 5 anos em uma noite. Sua camisa de linho estava amarrotada, e ele não. Carregava mais aquela aura de patriarca intocável. Bruno vinha logo atrás, com os olhos vermelhos e o rosto inchado de quem tinha passado a noite em claro tentando negociar o inegociável. Você tem noção do que fez?
Bruno começou a gritar antes mesmo de sair do elevador. Tivemos que assinar notas promissórias. O gerente chamou a segurança do clube. Fomos escoltados para fora como se fôssemos criminosos, Renato, por causa de uma pirraça sua, por causa de um comentário de mesa. Entrem, eu disse, mantendo a voz num tom baixo e controlado, o que parecia irritá-los ainda mais. O corredor não é lugar para o drama que vocês adoram encenar. Eles entraram na minha sala. Minha mãe, Eliane, sentou-se no sofá de couro e começou a soluçar, mas eu já conhecia aquele choro. Era o choro da manipulação, o mesmo que ela usava quando queria que eu pagasse a reforma da cozinha da casa de praia que eles mal usavam. Meu pai ficou de pé com as mãos trêmulas, apoiadas no encosto de uma poltrona. Renato, eu nunca imaginei que você chegaria a esse ponto, meu pai disse, a voz falhando. Aquela festa era a celebração da nossa vida. Como você pôde nos expor àquela humilhação? O Marcos, o gerente, disse na frente de todos os nossos amigos que o cartão tinha sido cancelado por ordem direta sua. Meus amigos, Renato, o que eles vão pensar de mim? Vão pensar a verdade, pai, respondi, cruzando os braços. Que você vive uma vida que não pode pagar as custas do filho que você despreza. E sobre a humilhação, vocês sentiram apenas uma fração do que eu sinto toda vez que nos reunimos. O Bruno me humilha para se sentir grande, e vocês aplaudem. A tia Clarice me trata como um banco de investimentos sem sentimentos, e vocês consentem. Ontem foi apenas o acerto de contas. Acerto de contas. Bruno se aproximou, o hálito ainda cheirando ao vinho caro que ele não pagou. Você nos deixou uma dívida de 100 mil reais. Eu tive que entregar o meu relógio como garantia temporária. Você vai ligar para aquele buffet agora e vai pagar aquela conta. É o mínimo que você deve fazer depois de estragar a noite de todo mundo. Caminhei até a minha escrivaninha e peguei uma pasta de couro, preto, coloquei-a sobre a mesa de centro, bem na frente deles. O estalo da pasta batendo na madeira ecoou na sala. Bruno olhou para o objeto com desconfiança, enquanto minha mãe parou de chorar instantaneamente, a curiosidade superando o teatro. O buffet é o menor dos problemas de vocês hoje, comecei, abrindo a pasta e retirando um conjunto de documentos com o selo do cartório de registro de imóveis. Há 3 anos, quando o papai se enrolou com aqueles empréstimos bancários e quase perdeu o apartamento de Higienópolis. Eu fiz o que qualquer bom filho faria. Eu comprei o apartamento de vocês, paguei as dívidas, regularizei o IPTU atrasado e coloquei o imóvel no meu nome para que o banco não o tomasse. Desde então, deixei que vocês morassem lá de graça, pagando inclusive o condomínio, que não é barato. Vi a cor fugir do rosto do meu pai. Bruno ficou estático, a boca entreaberta. Eles sabiam da transação, claro, mas na cabeça deles era apenas um detalhe burocrático, uma formalidade para proteger o patrimônio da família, ou seja, deles. Eu estava revisando meus investimentos esta manhã. Continuei passando os dedos pelos papéis e percebi que esse apartamento é um ativo muito caro para ser mantido sem retorno. Como vocês acham que eu sou fominha e egoísta, decidi agir de acordo com a fama que vocês me deram. Este documento aqui é uma notificação extrajudicial. Como proprietário legal, estou solicitando a desocupação do imóvel em 60 dias. Ou, se preferirem, podemos assinar um contrato de aluguel a preço de mercado. Considerando a metragem e a localização, o valor fica em torno de 12 mil reais mensais, mais as taxas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Dava para ouvir o som do tráfego distante. Da Avenida Santo Amaro lá fora. Minha mãe soltou um grito sufocado e meu pai cambaleou, precisando se sentar. Bruno, por outro lado, explodiu. Ele tentou avançar na minha direção, mas eu não recuei. Eu era maior que ele, mais saudável e, naquele momento, infinitamente mais poderoso. Você não pode fazer isso. É a casa deles. Onde eles vão morar? Você é um monstro, Renato. Um monstro completo. Bruno gritava. As veias do Minduzindos e pescoço saltadas. Eles podem morar com você, Bruno. Respondi com um sorriso gélido. Você não é o gênio das finanças? O investidor de sucesso? Tenho certeza de que você tem espaço no seu loft alugado, que, inclusive,
Eu também ajudei a mobiliar para os nossos pais. Ou talvez você possa usar o lucro daquela sua grande tacada em cripto para comprar uma casa para eles. Olhei para o meu pai, que agora me encarava com uma mistura de medo e reconhecimento. Pela primeira vez na vida, ele não me via como o Renato dos computadores, mas como o homem que tinha o destino dele nas mãos. A dinâmica de poder tinha mudado para sempre, e o gosto era muito melhor do que qualquer prato daquele buffet de luxo. Eu estava apenas começando a limpar a minha vida dos parasitas que eu mesmo tinha alimentado. Vocês têm 60 dias, repeti, fechando a pasta. Sugiro que comecem a encaixotar as coisas e, Bruno, não esqueça de pagar o buffet. Eles foram bem claros sobre o que acontece com quem dá calote em estabelecimentos daquele porte. Agora, se me dão licença, eu tenho um dia de trabalho produtivo pela frente. Coisa que nenhum de vocês saberia o que é. Apontei para a porta. O desfile de saída deles foi ainda mais melancólico que a entrada. Bruno tentava sustentar uma postura de indignação, mas seus ombros estavam caídos. Meus pais saíram como sombras, sem coragem de me olhar nos olhos. Fechei a porta e encostei a cabeça na madeira fria. Meu coração ainda batia rápido, mas não era de medo. Era a batida da liberdade. A festa tinha acabado e a vida real, com todas as suas contas e consequências, tinha acabado de começar para eles. 60 dias. Esse foi o prazo que dei a eles, e cada um desses 60 dias foi como uma sessão de desintoxicação para a minha alma. Durante esse período, bloqueei quase todos os canais de comunicação. Deixei apenas o e-mail aberto para tratar com o advogado que designei para mediar a desocupação do imóvel em Higienópolis. Eu não queria ouvir súplicas, não queria ler insultos e, acima de tudo, não queria ser convencido a voltar ao papel de mártir da família. No entanto, no último dia do prazo, decidi que eu mesmo iria até lá para pegar as chaves. Não por sadismo, mas por encerramento. Eu precisava ver, com meus próprios olhos, que o ciclo de exploração tinha, finalmente, chegado ao fim. Estacionei o carro na rua arborizada de Higienópolis, onde o cheiro de jasmim das calçadas e o som dos pássaros nos prédios antigos criavam uma ilusão de paz eterna. Mas, ao entrar no edifício, o clima mudou. O saguão, com seu piso de mármore impecável, parecia mais frio que o normal. O porteiro, o Sr. Vanderlei, que me conhecia desde que eu era o menino dos computadores, me cumprimentou com um olhar de compaixão que me incomodou. Ele sabia. Em prédios como aquele, as paredes não apenas têm ouvidos, elas fofocam. Ele sabia que os donos do 82 estavam saindo sob pressão. Quando o elevador abriu no 8º andar, o cenário era de guerra. O corredor estava obstruído por caixas de papelão empilhadas, de qualquer jeito, algumas rasgadas, revelando o conteúdo. Louças que eu comprei em viagens internacionais, livros de arte que meu pai nunca leu, e os tapetes persas que minha mãe tanto se orgulhava de exibir. O cheiro de poeira levantada e fita adesiva impregnava o ar. Entrei no apartamento e a primeira coisa que vi foi o vazio. As paredes, agora sem os quadros caros, exibiam manchas mais claras onde a pintura não havia desbotado, como cicatrizes de uma vida de aparências. "Você veio ver o seu troféu, Renato?" A voz de Bruno ecoou na sala ampla, mas sem a autoridade de antes. Ele estava sentado no chão, encostado em uma pilha de caixas, com uma aparência deplorável. O cabelo estava despenteado, a barba por fazer e ele vestia uma camiseta promocional velha, muito longe dos ternos de corte italiano que costumava desfilar. O grande investidor parecia um homem, derrotado pela realidade. Fiquei sabendo, pelo meu advogado, que ele teve que vender o carro e contrair um empréstimo com juros abusivos para quitar a dívida do buffet e evitar um processo criminal por estelionato. A conta daquela festa de 30 minutos custaria a ele os próximos 5 anos de trabalho, se é que ele conseguiria um emprego de verdade. Não vim ver troféu nenhum, Bruno. Vim pegar as chaves e conferir o estado do meu imóvel, respondi, minha voz soando firme contra o eco das paredes nuas. Onde estão o pai e a mãe? Estão terminando de empacotar as coisas na cozinha. Vamos para um apartamento de 2 quartos em Pirituba.
É o que o dinheiro da aposentadoria deles consegue pagar agora que você decidiu nos expulsar para a rua, ele disse, tentando injetar veneno nas palavras, mas o efeito foi nulo. Eu não os expulsei para a rua, eu apenas parei de pagar pelo privilégio de ser humilhado por vocês. Pirituba é um bairro digno, Bruno. Milhões de brasileiros vivem lá e são felizes. O problema é que para vocês, qualquer coisa abaixo do luxo financiado por terceiros é considerado rua. Minha mãe apareceu na porta da cozinha. Ela segurava uma caixa de sapatos cheia de fotos antigas. Seus olhos estavam vermelhos e ela parecia menor, mais frágil. Ao me ver, ela não gritou, nem chorou, como no meu apartamento. Ela apenas me olhou com uma tristeza profunda, uma mistura de arrependimento e uma incompreensão persistente. Você realmente vai ter coragem de colocar o apartamento para alugar para estranhos, Renato? Ela perguntou, a voz trêmula. Tantas memórias aqui, os seus aniversários, os nossos natais. Mãe, as memórias eu levo comigo. O patrimônio é outra coisa, respondi, sentindo um nó na garganta que forcei para baixo. Eu passei anos sendo o alicerce emocional e financeiro de vocês, e o que recebi em troca foi ser tratado como um convidado indesejado na minha própria vida. Eu espero que esse novo lugar ajude vocês a entenderem o valor das coisas e principalmente das pessoas. Meu pai, Arnaldo, saiu do quarto dos fundos carregando uma mala pesada. Ele parou, olhou para mim e, por um momento, achei que ele fosse dizer algo profundo, um pedido de desculpas ou um reconhecimento. Mas o orgulho é uma doença difícil de curar. Ele apenas assentiu levemente, como se eu fosse um estranho com quem ele tinha um negócio pendente. As chaves estão em cima da bancada da cozinha, ele disse com a voz rouca. O condomínio deste mês está pago. Não devemos mais nada a você. Na verdade, pai, vocês nunca me deveram dinheiro. Vocês me deviam respeito, e isso é algo que nenhum aluguel em Higienópolis pode comprar. Eles terminaram de carregar o que restava com a ajuda de 2 rapazes de uma transportadora barata. Observei da varanda enquanto o caminhão partia, levando embora o peso de uma família tóxica. O apartamento agora era apenas silêncio e luz solar. Caminhei pelos cômodos vazios, sentindo a energia do lugar mudar. Eu não ia alugar para estranhos imediatamente. Decidi que iria vender aquele imóvel. Aquele dinheiro seria usado para algo novo, algo que fosse exclusivamente meu, longe das sombras do passado. Sentei-me no parapeito da janela da sala, olhando para a cidade de São Paulo, que se estendia até o horizonte. Lembrei-me do comentário do Bruno na festa. Tente não comer muito, tem mais gente para comer. Ele tinha razão, no final das contas. Havia muita gente para comer, mas eu não era mais o buffet livre. Eu era o dono da minha própria mesa agora. Senti um peso enorme sair dos meus ombros, uma leveza que eu não conhecia desde a adolescência. Peguei meu celular e, pela primeira vez em meses, postei uma foto da vista da janela vazia. A legenda foi simples. Onde uma história termina, a liberdade começa. Saí do apartamento, tranquei a porta e entreguei o cartão de acesso para o Sr. Vanderlei no saguão. Saí para a rua e o ar parecia mais fácil de respirar. Não havia mais cobranças ocultas. Não havia mais o medo do próximo telefonema de emergência. Eu tinha perdido uma família, talvez, mas tinha me encontrado no processo. E para mim, esse foi o melhor negócio da minha vida. A vingança não foi ver o sofrimento deles, mas sim ver o meu próprio crescimento florescer no terreno que eles tentaram pavimentar com ingratidão. Entrei no meu carro, liguei o rádio em uma estação de jazz, suave, e dirigi em direção ao meu futuro. O espelho retrovisor não mostrava apenas o prédio que eu estava deixando para trás, mas o homem que eu tinha me tornado. Alguém que finalmente entendeu que o maior luxo do mundo não é morar em Higienópolis, mas sim ter a paz de espírito de quem não deve nada a ninguém, e que não permite que ninguém lhe deva a própria dignidade.